O tema, obviamente, não poderia ser melhor, a questão do novo Código de Processo Civil, que é a nossa ferramenta de trabalho. A gente sabe muito bem que nós podemos ser experts em direito material, mas no âmbito contencioso, se eu não souber colocar isso em termos adequados no processo, na verdade muito se perde. Aliás, se não se perder muito, se perde tudo. E exatamente por isso é tão importante que a gente esteja aqui hoje para falar com vocês sobre o novo Código de Processo Civil. Eu quero apenas, antes de começar, a explicar como que eu vou fazer o desenvolvimento desse breve comentário, essa breve introdução, dizer para vocês o seguinte: não é mais oportuno a gente começar uma palestra discutindo se era necessário ou não era necessário um novo CPC. Essa discussão está completamente superada. Eu tenho certeza que a gente fizer uma enquete aqui, 85% vai falar que não era necessário. Mas, infelizmente, os 85% foram calados porque, por uma questão de uma circunstância política que existiu no ano de 2009, entendeu-se que era necessário trazer para o Congresso uma agenda positiva e, na época, o presidente do Senado, o ex-presidente Sarney, ele acabou nomeando uma série de comissões para reforma de legislação. Tem a do Código de Processo Civil, tem a do Código de Defesa do Consumidor, tem a do Código Penal, tem a do Código de Processo Penal, tem a do Código Empresarial, tem a da Lei de Arbitragem e até agora duas viraram, que é a da Lei de Arbitragem, que nós tivemos aí há mais ou menos um mês, há um pouco mais de um mês, a edição da lei, e nós temos agora o novo CPC, que começa a viger no ano que vem. E você verifica como é difícil falar sobre o novo Código de Processo Civil, né? Porque na vigência já tem briga. Tem gente que fala que no dia 16 de março de 2016 começa a valer o novo CPC, o Marinoni fala isso, 16 de março. Tem gente que fala 17 de março, no meu caso, eu acho que é 17 de março a vigência, tem gente que fala que é 18 de março, o Nery fala que é 18 de março. Você verifica que as divergências já começam na própria questão da vigência do código. A vantagem dessa divergência, pelo menos, é que ela no dia 18 de março acaba, né? Essa a gente não vai ter que sofrer com ela. Dia 18 acabou a briga. De todo modo, eu estou fazendo esse alerta porque o grande problema do novo código, e eu vou tentar demonstrar isso para vocês ainda que rapidamente, é que quando você começa uma nova disciplina legislativa com uma reforma tão grande, você joga fora mais de 30, 40 anos de jurisprudência construídas à luz do CPC de 73. Todos aqueles entendimentos sedimentados que para o nosso bem ou para o nosso mal, vocês advogados públicos, óbvio, têm entendimentos bons e entendimentos ruins, que eventualmente favorecem ou desfavorecem a Caixa. Mas pelo menos vocês sabem que aquele é o entendimento. E você se comporta processualmente à luz daquele entendimento. Quando você vem com o novo Código de Processo Civil, você literalmente joga fora 40 anos de jurisprudência, construídos à luz do CPC de 73. O que significa que tudo volta a ser muito arriscado. E eu sempre tenho feito essa nota. Nós viveremos 10 anos de trevas com o novo CPC. Trevas mesmo. E o que vai acontecer daqui a 10 anos, se a gente olhar para trás e ver que valeu a pena, porque agora tudo está funcionando? Aplausos, todo mundo vai ficar feliz. Agora, se eventualmente a gente olhar para trás e ver que os 10 anos não adiantou nada, a gente vai mudar a lei de novo, porque é isso que o brasileiro gosta de fazer. Quando a coisa não dá certo, muda a lei e vai ser exatamente isso que vai acontecer, tá? O novo Código de Processo Civil, ele muda um pouco estruturalmente em relação ao CPC de 73. O Código de Processo Civil de 73, que todo mundo conhece, domina, ele é dividido em 4 grandes livros. Eu tenho o livro 1, que é o processo de conhecimento, e esse livro 1 acaba fazendo, às vezes, de parte geral do código e processo de conhecimento. Então, dentro do mesmo livro, trato tanto da parte geral, principiológica, condições da ação, jurisdição e processo de conhecimento no livro 1. O CPC de 73 tem um livro 2, que é o livro da execução. Temos um livro 3, que é o livro das cautelares. E temos ainda um livro 4, que é o livro dos procedimentos especiais. A rigor, esse livro 4 não deveria existir, se a gente fosse cientificamente falar. O livro 4, por tratar dos procedimentos especiais, ele deveria estar incrustado dentro do livro 1, porque os procedimentos especiais são processos de conhecimento. Eles têm por objetivo declarar o direito. Consequentemente, o lugar deles era no livro 1. Eles estão separados no CPC de 73 por uma razão sistemática de que o código ficaria o livro 1 muito grande se não tivesse essa separação. Ficaria um livro gigantesco. Então, por uma questão de sistematização, nós temos 4 livros: conhecimento, execução, cautelar e procedimentos especiais. O novo CPC muda essa estrutura. O novo CPC muda essa estrutura por quê? Porque, primeiro, ele vai continuar tendo, grosso modo, os 4 livros. Tem 5, que um é disposições finais, mas isso não interessa. Só que esses grandes 4 livros são divididos em 2 partes. Eu vou ter uma parte geral no novo CPC, que vai ter um livro só, né? E essa parte geral, literalmente, vai ser a teoria geral do processo. Todas as disciplinas necessárias para a compreensão dos outros livros vão estar nessa parte 1,
nessa parte geral do novo Código de Processo Civil. E logo depois a gente começa uma parte 2 do novo CPC, contendo 3 livros. E você percebe nitidamente a mudança estrutural. Você vai ter um livro para falar de processo de conhecimento, um livro para falar de processo de execução, e o último livro é só para falar de recursos e meios de impugnação. Quer dizer, eles deslocaram os recursos do livro 1 do CPC de 73 e recursos e meios de impugnação passam a ter uma disciplina própria num livro separado, que é o último livro do Código de Processo Civil. É interessante destacar que todos os senhores já devem ter percebido que talvez tenhamos sentido falta dos 2 livros do CPC de 73, que é o livro dos procedimentos especiais e o livro das cautelares. Os procedimentos especiais, tranquilo, colocaram eles no lugar que eles deveriam estar desde o começo. Eles vão lá para o livro do processo de conhecimento. Então, os procedimentos especiais vão estar inseridos no livro 1 da parte especial, que é a parte do processo de conhecimento. Agora, a cautelar acabou o livro mesmo, tá? A cautelar, ela deixa de ter uma disciplina autônoma. Tem gente que acha, o Delore é um deles, por exemplo, que acabou o processo cautelar. Mas, na verdade, acaba o processo, mas não acaba a tutela. De todo modo, vai continuar tendo tutela cautelar, embora a tutela cautelar agora seja tratada junto com a tutela antecipada, numa rubrica que eles deram o nome de tutela provisória no novo CPC, e a gente vai falar disso aqui um pouquinho. Por que eu quis fazer esse breve e rápido panorama de qual que é a estruturação do código? Porque a minha exposição com vocês objetiva fazer exatamente uma análise das principais mudanças nos 4 livros. Me permita, na verdade, na parte geral, que é a parte 1 do código, e depois na parte especial nos 3 livros. Então, por uma questão simplesmente didática, eu separei a exposição em 4 partes. A primeira parte que a gente começa a falar agora é a parte geral do código. E a primeira coisa que nós temos no código, lá no artigo 1º ao 12, é o estabelecimento de uma parte principiológica. Nós não temos no CPC de 73 menção a princípios constitucionais do processo, coisa que é absolutamente natural, considerando que o CPC é de 73, a Constituição Federal de 1988. Então vem o novo Código de Processo Civil e estabelece uma parte principiológica, muitas vezes repetindo regras que já estão positivadas na Constituição Federal. O legislador ele preferiu ser redundante, mas para afirmar a importância desses princípios constitucionais do processo. Desses princípios, eu quero fazer pausa para pelo menos falar de 2 com os senhores, que são 2 que impactam nitidamente, tanto na atividade do advogado quanto na atividade do Poder Judiciário. O primeiro deles, e é um dispositivo que eu pessoalmente festejo, embora eu tenha, e já adianto os motivos, eu tenha muito receio da interpretação exagerada dele, porque em vez de beneficiar, a sociedade pode prejudicar, é o princípio do contraditório que tem previsão no 10. Né? Todo mundo sabe que que a Constituição Federal garante a todos no processo judicial contraditório. E o artigo 10 do Código de Processo Civil, ele potencializa essa ideia de contraditório, porque ele estabelece que qualquer questão do processo, ainda que o juiz possa dela conhecer de ofício, não pode ser decidida sem prévia manifestação das partes. Para os colegas entenderem um pouco o que o código quer dizer, e eu aplaudo o código nesse sentido. Imaginem os senhores que vocês têm uma ação contra a Caixa Econômica Federal e a pessoa entra, você contesta e o juiz do caso, logo depois da contestação, recebe o processo naquele momento que a gente chama de providências preliminares e ele olha e fala assim, nossa, a parte autora aqui é ilegítima. Pegar um caso desses de expurgo inflacionário, o contrato, o extrato da conta corrente está no nome de outra pessoa que não é ela. Então, não é ela. A parte é legítima, né? Ou o juiz bate o olho e fala, a pretensão está prescrita. Só que nem o autor e nem a Caixa Econômica Federal falaram nada a esse respeito. No CPC atual, acho que todo mundo tem plena consciência disso, o juiz pode conhecer a prescrição de ofício e julga improcedente. Ou o juiz eventualmente reconhece a ilegitimidade e acabou ali mesmo, né? O novo CPC não quer esse comportamento. O novo CPC quer um processo dialógico. Ele quer um processo que haja efetivo debate sobre as questões. Então, nesse caso, o juiz vai ser obrigado a despachar, determinando que as partes se manifestem sobre aquele ponto de vista que não foi vislumbrado por elas. Ele teria que dar um despacho mais ou menos assim, vislumbrando na hipótese que a pretensão está prescrita, ou vislumbrando no caso que o autor em tese é parte legítima, manifestem-se as partes. Tá? E aí as partes debateriam, e qual que seria a ideia desse debate qualificado? Seria a ideia de talvez convencer o juiz de que ele está errado. Poderia, por exemplo, ser trazido um dado novo, um dado no sentido de que o extrato está meio apagado, mas o nome da parte é esse mesmo, ou que ela mudou de nome, ou que não houve prescrição porque a regulamentação é outra. Essa é a ideia. Né? É óbvio, vamos ser franco aqui. Eu vou chamar isso aí, chamo com meus alunos hoje, de o despacho o gato subiu no telhado.
E é literalmente isso que vai acontecer. Se o juiz está dizendo, em tese, verifico, diga a parte, prepara porque já está vindo aí a decisão contra seus interesses, né? Aliás, é muito provável que ele já tenha rabiscado a decisão antes, está gravada no computador, está esperando a manifestação para poder cumprir um fator pro forma ali. Mas o fato é que a ideia, em teoria, é maravilhosa, né? Porque potencializa o contraditório. Agora, tem dois problemas com esse artigo 10. Primeiro problema do artigo 10. O primeiro problema é que esse artigo 10, ele ganha na qualidade da decisão, mas perde na celeridade. Um despacho desse vai atrasar mais não sei quanto tempo o processo. E o segundo fator que eu acho que é, na minha opinião, o pior problema, é que você tem que fazer uma interpretação tolerável desse dispositivo, uma interpretação assim, à luz de uma efetividade. Porque se você levar à última instância a regra do artigo 10, ninguém julga mais nada. Deixa eu explicar para você por que não julga mais nada e veja a que ponto que eu vou levar a discussão. Vamos supor que você apela de uma decisão, de uma sentença de primeiro grau. A parte vem nas contrarrazões e alega que a sua apelação está intempestiva. Qual que é o procedimento hoje? Vai para o tribunal e o tribunal, no julgamento do recurso, preliminarmente decide sobre a tempestividade ou não. Decidida pela tempestividade, ele conhece e julga, intempestiva, ele não conhece e acabou ali mesmo. O problema é o seguinte, vamos supor que você, a outra parte então, alegou que a sua apelação é intempestiva e isso vai para o tribunal. Se você levar artigo 10 ao extremo, o tribunal não vai poder decidir se conhece ou não conhece da apelação sem ouvir a outra parte, quer dizer, você. Afinal de contas, você não pode ser surpreendido por uma decisão a qual você não teve oportunidade de se manifestar. Então nós vamos ter que criar a tal da réplica das contrarrazões, beleza? Então vai ter apelação, vai ter contrarrazões e vai ter réplica de contrarrazões. Agora vamos supor que na réplica das contrarrazões você vem e fala assim, mas peraí, o que está intempestivo é as contrarrazões da apelação. E, tecnicamente, o juiz não vai poder apreciar essa questão também, porque você tem que haver o quê? Prazo para outra parte manifestar em tréplica as contrarrazões. Eu sei que eu estou exagerando, eu estou levando o caso ao exemplo extremo, mas eu quero mostrar para você que a gente tem que fazer uma interpretação minimamente razoável desse artigo 10, seja do ponto de vista dos advogados como da magistratura. Eu tenho uma sugestão de interpretação para esse dispositivo e submeta toda a crítica e a reflexão de cada um de vocês. Eu acho que a gente pode perfeitamente trabalhar com um conceito, que é um conceito kiovendiano, que eu vendo um autor italiano, que já está bastante superado, diga-se de passagem, mas é um clássico. E os clássicos, na verdade, nunca se superam, né? O Kiovenda falava muito em contraditório útil. O contraditório útil é aquele que tem alguma finalidade ou algum efeito prático para o processo. E, consequentemente, se eu trabalho com a ideia de contraditório útil, eu poderia sustentar para você que o judiciário teria a possibilidade de dispensar o contraditório toda vez que ele fosse inútil. Então, para a gente poder entender do meu exemplo da apelação. Vocês apelaram, a outra parte, em contrarrazões, alegou que a sua apelação é intempestiva. Iria para o judiciário, e o que o judiciário faria um juízo? Ele faria um juízo de valor assim. Há a possibilidade de eu acolher essa preliminar de contestação? Se a resposta fosse positiva, o caso seria mesmo de abrir vista para outra parte se manifestar. Agora, se eventualmente já fosse manifesto que o caso é de conhecimento, que não há intempestividade, o judiciário simplesmente suprimiria essa fase de prévio contraditório e já conheceria da apelação. Certamente os senhores indagarão, poxa vida, mas eu não tive oportunidade de me manifestar, isso viola o contraditório. Pode até violar o contraditório, mas o seu contraditório é inútil para fins do processo, considerando que você falando ou não, o seu pedido foi conhecido. Então esse é o primeiro artigo que eu reputo extremamente importante, porque ele representa uma nova forma de pensar o processo civil, mas ao mesmo tempo ele pode trazer alguns problemas práticos se a gente exagerar na mão, né? E dentro dessa parte principiológica tem um outro dispositivo que eu pessoalmente acho que pode trazer muito mais problemas do que soluções. É o artigo 12 do novo CPC. O artigo 12, ele na verdade determina que os processos, tanto as sentenças quanto os acórdãos, deverão ser proferidos em ordem cronológica de conclusão. Significa dizer que o judiciário é obrigado a julgar em ordem de entrada em conclusão. Então, por exemplo, se eu tenho 10 sentenças que subiram hoje para eu dar, amanhã sobe 10, eu tenho que julgar primeiro os 10 de hoje antes de julgar os 10 de amanhã. E o mesmo raciocínio acontece no âmbito dos tribunais, de segundo grau, dos TRFs, dos STJ e também do STF. A ideia do cronologia, numa análise inicial, ela é muito boa. Republicanamente falando, eu acho que todos concordam comigo que a ideia de tratar todos com igualdade é fantástico.
E mais do que isso, né? A ideia da cronologia, ela vem, na verdade, como forma de tentar evitar que influências sociais, político-econômicas determinem a pauta dos tribunais. É óbvio, todo mundo sabe daqueles famosos casos em que você tem um escritório absolutamente influente, com advogados absolutamente influentes, que eles conseguem fazer um julgamento passar na frente do outro. Né? E tudo bem, esse é um problema que nós temos no Brasil. Mas esse problema do juiz que tira processo de fila por influência econômica social, ele, na verdade, é um problema que teria que ser tratado pelas corregedorias, não pela lei. Porque o grande problema do 12 é que ele acaba com qualquer tipo de gestão que nós tenhamos no sistema de justiça brasileiro. Você vai falar assim, mas como acaba com a gestão? Sim, com a gestão. Porque hoje você tem a possibilidade de julgar conforme o tipo de demanda e conforme a necessidade da vara e da sociedade de ter aquele processo julgado primeiro. Em outras palavras, eu quero te dizer o seguinte, você tem situações em que, para que a vara desenvolva uma atividade de um modo rápido, você acaba julgando por lote. Vocês, em matéria em Caixa Econômica Federal, vocês trabalham com um ramo muito específico, vocês têm muitos processos repetidos. E esses julgamentos de processos repetidos, eles são ótimos para o judiciário fazer de uma vez só. Porque você dá um tratamento conjunto para essas demandas. E o problema é que a ideia de cronologia, ela pode atrapalhar esse regramento de fazer isso. Porque eu sou obrigado a julgar em ordem cronológica. Mas esse não é nem o maior problema. Porque lá no artigo 12 tem um monte de exceções. Essas exceções permitem, por exemplo, que julgue fora de ordem cronológica quando for para cumprir meta, quando for para fazer julgamento em bloco. Tudo bem. O grande problema é que 50% das varas do Brasil são varas cumulativas, verdadeiras clínicas gerais, em que o caboclinho faz o quê? Faz cível, faz crime, faz previdenciário, faz bancário, faz tudo. Isso não é um fenômeno na federal só não, na federal já é assim, na estadual é muito pior. E o grande problema que nós temos é que nós vamos denegar justiça em determinados casos que seriam facilmente julgáveis por conta do aporte na unidade de uma ação complexa que, aspas, trave a pauta de julgamentos. Quando eu digo isso, eu estou imaginando que isso é uma situação minha. Eu, por uma opção de carreira, eu não fiz carreira no judiciário. Sou juiz no mesmo lugar há 16 anos, que é Patrocínio Paulista, onde é vara única. E em Patrocínio Paulista eu faço tudo, inclusive previdenciário, né? E é interessante porque eu, às vezes, recebo ações de improbidade administrativa terríveis. Terríveis. 18, 19, 30 volumes a ação tem. E é um processo que vai me consumir de 2 a 3 meses para julgar. Que tem 17, 18 condutas para serem apreciadas. O problema é o seguinte, se eu receber esse e tiver vigente o 12 do novo CPC, entrou o pedidinho lá da viúva para pedir alvará de liberação da FGTS, coisa que vocês recebem todo dia, que é competência da Justiça Estadual. Vai ficar esperando julgar os 17, 18 volumes. Por quê? Porque eu não posso julgar fora da ordem cronológica. Então você vê que de boas intenções existem, mas na verdade, de boas intenções o inferno está cheio. Isso é um problema terrível para o sistema de justiça brasileiro. Muito grave. Grave em todos os sentidos. Principalmente, e aqui eu faço questão de ressalvar isso, se eventualmente se entender que o 12 se aplica para os tribunais superiores. Eu duvido que o STF e o STJ vão aceitar que eles valem o 12 para eles. Duvido. Mas duvido mesmo. Eles vão dar um jeito de falar que não aplica a jurisdição constitucional ou ao julgamento de outros tipos de causas. Mas se o STJ, por exemplo, tiver que pautear em ordem cronológica julgamento de recurso repetitivo, que não está na exceção. A aplicação da tese do recurso repetitivo está na exceção. Mas o julgamento lá no STJ não está na exceção. A questão toda é a seguinte, de repente você da Caixa, a Caixa Econômica Federal como um todo, a instituição, tem absoluto interesse no julgamento rápido de uma questão para acabar logo com a briga. Não pode. Tem que esperar a fila daquela porcariada toda que está na frente de repetitivo para só depois ser julgada essa questão. Enfim, o 12 é uma coisa que nós temos que refletir e nos preocupar, porque a realidade do judiciário brasileiro vai ser profundamente alterada a partir desse artigo 12. E só para finalizar, o 12 é casado com o 153 do novo CPC. O 153 diz que do mesmo jeito que o juiz é obrigado a julgar em ordem cronológica, o cartório é obrigado a cumprir e publicar em ordem cronológica. Né? Também com o objetivo de acabar com aquela história do passo meu para frente. Essa é a ideia desses dois dispositivos. Uma outra questão que mudou na parte geral do novo CPC, isso aqui é apenas uma palavrinha, é que há no novo CPC um regramento sobre regras de cooperação. A gente trabalha hoje entre juízes basicamente com o vetusto modelo das cartas, né? Carta precatória, carta de ordem, carta rogatória e agora tem carta arbitral, que é a do árbitro para o juiz.
É interessante destacar que hoje existem mecanismos de cooperação muito mais céleres, muito mais eficazes. Entre eles, talvez o melhor destaque seja para a ferramenta chamada auxílio direto, em que autoridades de um país se comunicam diretamente com outras para fim de cooperação judiciária. O novo CPC tem um capítulo muito específico, muito interessante, sobre cooperação judiciária interna e internacional. Eu não vou fazer nenhuma referência, mas saibam que hoje haverá previsão no novo CPC dessa questão. Uma outra questão que eu queria abordar com vocês é a questão de intervenção de terceiros. Intervenção de terceiros mudou no novo CPC alguma coisa. O que mudou? São 3 mudanças. Não são mudanças estruturantes, mas são mudanças que, do ponto de vista do nosso dia a dia como profissionais e operadores do direito, pode surtir algum impacto. A primeira mudança é que houve uma remodelação absolutamente interessante da nomeação à autoria. Eu sou juiz aqui no estado de São Paulo há 18 anos, 16 na mesma comarca e 2 como substituto. E é interessante porque na minha carreira inteira eu nunca tive uma nomeação à autoria. E eu desafio algum colega a levantar a mão aqui e me falar que já teve uma nomeação à autoria, peraí, que era caso de nomeação à autoria. Porque que não era caso eu já tive também. Não vou queimar a língua? Não vou queimar a língua, ótimo. Porque o negócio é o seguinte, a nomeação à autoria, as hipóteses de cabimento dela eram muito restrita. Muito restrita. A nomeação à autoria só cabia em 2 hipóteses. A nomeação à autoria é aquele famoso sistema de intervenção de terceiros, através do qual o réu diz, opa, aqui não, aqui por engano, que nem a gente fala, né? Não sou eu. Quem é esse ou esse. Só cabia nomeação à autoria, só cabe no CPC de 73 nomeação à autoria, nas hipóteses de detenção, que é quando um faz às vezes do outro, tem posse em nome de terceiro, né? E nas hipóteses de mandato, quando alguém pratica um ato também por ordem de terceiro. O que reduzia profundamente as hipóteses de nomeação à autoria. Vem o novo CPC, acaba com a nomeação à autoria, mas substitui isso por um modelo muito inteligente de correção do polo passivo, que tem previsão lá no 338 e no 339 do novo CPC. O que ele diz? Em qualquer ação. Não tem mais essa história só detenção, só mandato. Ele diz em qualquer ação. O réu demandado poderá preliminarmente alegar que é parte legítima. E, atenção, indicar, se for do seu conhecimento, quem é a parte legítima. E eu tenho certeza que vocês, nas atividades como advogados dos senhores, seguramente em várias situações alegaram que são partes legítimas. E seguramente os senhores também alegaram que tecnicamente quem deveria ser a parte legítima é fulano de tal, que seja a União Federal. Ó, a Caixa está obedecendo um comando da União Federal que não tem opção. Então a União Federal deveria ser a parte demandada. O que o novo CPC permite é que o autor, ciente da alegação de ilegitimidade na contestação, ele possa, alternativa A, requerer que faça-se a sucessão processual. Quer dizer, sai a Caixa, ou sai o réu, e entra a pessoa indicada. O autor que vai decidir isso. E é óbvio que se ele optar por essa alternativa A, o réu teve que contratar um advogado. Né? E ao contratar advogado, o réu ele acaba tendo que ter um gasto com o advogado. E o advogado, obviamente, tem que ganhar. Só que, poxa vida, o cara vai ganhar, eu nunca vou concordar, porque, na verdade, perdido por perdido, pelo menos eu tento até o final, vou pagar honorários? Não. Ele faz um redutor violento dos honorários aqui. O advogado vai ganhar, acho que é de 3 a 5%, eu não lembro o percentual, mas é um percentual bem menor do que o 10 a 20%. Então, paga-se um valor de honorários bem menor do que se levar o processo até o final. Então, essa é a primeira opção. A primeira opção é ele falar o quê? Concordo, quero que você saia e a pessoa indicada entre. Mas existe uma segunda opção. E qual é a segunda opção? A segunda opção, eu falo que é a opção maldosa. Porque o autor pode falar, Caixa Federal, você que é a ré, né? Você não é você, então tá bom. Eu quero que a União entre, mas eu quero que você fique também. Quer dizer, ele pode fazer o quê? Não autorizar a sucessão, mas aceitar uma, digamos, ampliação subjetiva do polo passivo. Você teria, então, além da Caixa que já está sendo processada, a União que seria agregada à demanda como ré. Não deixa de ser uma novidade bem interessante, eu acho que é um dispositivo que merece aplausos, porque ele possibilita algo que no CPC atual a gente não conseguia fazer. Tudo bem? Uma segunda alteração que teve nas intervenções de terceiro é que a oposição, e essa também eu já tive muitas, uma em 18 anos de carreira, tive uma oposição até hoje, que era caso. A oposição deixa de ser intervenção de terceiros. A oposição é aquele velho fenômeno, né, em que tem 2 pessoas demandando por um bem ou direito, chega um terceiro e diz, não é nem do A nem do B, é meu. Essa é a ideia da oposição. A oposição deixa de ser intervenção de terceiros e passa a ser procedimento especial. Ela passa a ser uma ação, um rito especial. E é absolutamente razoável. Porque eu nunca entendi direito por que a oposição era intervenção de terceiros e embargo de terceiro era procedimento especial. Não tem lógica.
Porque há uma proximidade gigante entre as duas situações. Né? Nas duas é uma demanda de alguém dizendo que duas pessoas que estão num processo estão certas ou estão erradas. Então, os senhores notem que o legislador tomou uma opção. Ele tirou a oposição e botou para procedimento especial. Poderia ter feito o contrário? Poderia. Ele poderia ter pegado os embargos de terceiro e trazido aqui para as intervenções de terceiro. Mas ele fez uma opção e eu não tenho críticas a essa opção que ele fez. Apenas saibam que não é mais intervenção de terceiros. Como, e agora sim temos uma novidade latente no novo Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil insere expressamente duas figuras, que são figuras problemáticas, eu sei, e que vêm para o texto legal para facilitar a compreensão. A primeira figura é do amicus curiae. O amicus curiae, que já é conhecido de todos nós, principalmente nas ações de controle de constitucionalidade, o amicus curiae, ele, na verdade, é impropriamente traduzido como amigo da corte. Na verdade, o amicus curiae é um indivíduo que tem interesse no julgamento da demanda. É óbvio que ele tem. Mas ele tem um interesse que é um interesse moral, é um interesse científico, é um interesse econômico. E ele tem interesse que a demanda seja julgada de tal ou qual maneira por causa dos próprios fins dele, por os próprios fins institucionais que ele existe. Então, o amicus curiae vem ao processo para colaborar, ministrando elementos para melhor julgamento da causa. A gente costuma falar que o amicus curiae, ele potencializa o contraditório e faz o debate ficar mais qualificado. Eu acho que todos os senhores sabem de cabeça algum caso que já teve amicus curiae no Brasil. Se me permite, eu quero lembrar um. Nós tivemos o caso lá do feto anencéfalo, vocês devem lembrar. Foram convidados para debater com o Supremo Tribunal Federal aquele caso, tanto a CNBB, que trouxe elementos religiosos para o debate, como também o quê? Salvo melhor juízo, foi a Associação Médica Brasileira, alguma coisa relacionada à medicina, que também trouxe elementos para discutir qual que era o termo inicial da vida. E o Supremo, diante daquele debate qualificado, ele pôde decidir qual que é a melhor solução. O que tem de novidade no amicus curiae? Embora eu duvide que isso vá acontecer, pelo menos em primeiro grau. Ele autoriza que o amicus curiae seja adotado em qualquer processo, em qualquer grau de jurisdição. Né? Em tese, o juiz de primeira instância de Franca poderia perfeitamente estabelecer numa ação civil pública que seria o caso de se debater com a sociedade determinado tema. Tanto o juiz pode convidar pessoas para vir debater, como a própria pessoa pode, usando a expressão que eu usava quando era menino, vir de bicão. Vocês conhecem essa expressão? Ir na festa de bicão, né? É exatamente isso. A pessoa vem e pede para entrar e ela quer o quê? Ela quer participar para ministrar elementos. O poder do amicus curiae ele é absolutamente limitado, né? Se o juiz indeferir o ingresso dele, não cabe recurso. Mas ele tem o direito, de uma vez admitido, apresentar embargos de declaração, exatamente, porque se o objetivo é qualificar o debate, nada mais justo de que esse debate seja qualificado também através da impugnação da sentença por embargos de declaração. Basicamente, amicus curiae é só isso, não tem muito mais o que falar. Tem mais uma coisa sim, quero apenas lembrar para os senhores que essa pessoa que vem para o processo, ela vem com crachá de pessoa qualificada para debater. Então não é qualquer um que se admite o ingresso. É uma pessoa que tem que ter uma representação adequada. Ela tem que ser porta-voz de um interesse social. Não adianta eu trazer o tiozinho lá da fazendinha, do sítio, que bota fogo para queimar a cana, para não ter problema lá com os bichos na hora de cortar a cana, quando na verdade essa pessoa não me traz elementos científicos. Talvez seja caso de trazer a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, o Greenpeace, porque eles representam algo que pode contribuir para o debate. Que mais? E aqui eu acho que é um reclamo, inclusive, de vocês da Caixa Econômica Federal. O novo CPC vai disciplinar a questão do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Senhores, isso aqui é o samba do crioulo maluco. A palavra é bem essa. Cada juiz faz de um jeito. Cada juiz desconsidera a personalidade jurídica de um jeito. E porque não tem regramento. Não tem. E eu acho que todo mundo já ouviu a crítica e faz a crítica, porque a crítica é sentida por todo mundo, que na Justiça do Trabalho, então, isso é um Deus nos acuda. Né? O juiz do trabalho, ele pega, tem qualquer ação contra a empregadora, o juiz do trabalho, ele nem tenta, muitas vezes, encontrar bens do empregador. Ele já vai lá, penhora o bem do empregador e penhora o bem do sócio. E dá um despacho, eu vi esse eu posso falar porque eu vi, que ele coloca assim: defira a penhora de ativos. Se eventualmente não for encontrado bens da pessoa jurídica, desde já fica desconsiderada a personalidade jurídica e por isso mesmo eu já fiz a penhora online dos bens do sócio. Quer dizer, não teve aferição absolutamente nenhuma se estão ou não presentes os requisitos da desconsideração, que são expressos, né? 50 do Código Civil, 28 do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem regramento para fazer desconsideração. Então o que o Código faz? O Código disciplina essa questão. E ele quer que todo judiciário use esse procedimento.
É uma forma de intervenção de terceiros. Basicamente, ele cria 2 procedimentos de desconsideração da personalidade jurídica. Um, que só pode acontecer em um momento, e um outro que pode acontecer em qualquer momento. O que pode acontecer só num momento, é quando a desconsideração é requerida já na petição inicial da ação de conhecimento. O indivíduo entra com a ação contra a empresa e já diz, há indícios de dilapidação patrimonial e eu quero que a sentença desconsidere a personalidade jurídica para que pegue também os bens do sócio. Nota que nesse caso não tem dificuldade, porque o sócio vai ser citado como corréu, ele vai ser desconsorte. E, portanto, assegura-se para ele plenitude de contraditório e, ao final, a sentença não só julga o pedido, como julga a própria questão da desconsideração. Mas os senhores têm que convir comigo que essa necessidade de desconsiderar, ela pode acontecer num momento posterior. Qual? Após a ajuizamentação, na fase de conhecimento, na fase de execução, na fase de cumprimento de sentença. E ali, então, surge a necessidade de se pegar os bens do sócio. Então, o novo CPC cria como segunda modalidade de desconsideração o incidente. O incidente é uma petição apresentável a qualquer momento e esse incidente, ele determina, e talvez aqui seja uma grande novidade, que não pode desconsiderar a personalidade jurídica sem o sócio ser citado. O sócio necessariamente tem que participar da decisão. Quer dizer, primeiro traz o sócio para debater com ele se ele aprontou ou não aprontou. Depois que ele se defender e trouxer elementos, aí você decide se ele aprontou ou não aprontou e desconsidera. Mas enquanto ele não tiver participado do debate, você não pode fazer simplesmente a tomada dessa decisão. É óbvio, é evidente, e todos os juízes trabalhistas falam isso, pelo menos nos congressos que eu já participei. Pô, Gajardoni, mas se eu avisar para o sócio que eu estou pegando e que eu estou citando ele para vir debater sobre se vai desconsiderar ou não, ele já sumiu com tudo. Então não adianta, eu tenho que desconsiderar primeiro. Não tem que desconsiderar primeiro, está errado. O que o juiz pode fazer é usar o que todo juiz tem poder de usar. Poder geral de cautela, tutela provisória. Você faz o seguinte, você bloqueia os bens, não desconsidera, bloqueia. E aí você abre o contraditório. Deixa o sócio vir se defender. E após ele se defender, você decide se aquele bloqueio persiste ou não, se desconsidera ou não desconsidera. O que não dá mais para tolerar, e eu estou totalmente de acordo com esse entendimento, é simplesmente desconsiderar e depois o sócio, se quiser, entre com embargo de terceiro. Quer dizer, a ideia do sistema tem que ser primeiro a reação e depois a decisão. Eu não posso ter como regra primeiro a decisão e depois a reação. E essa é uma das novidades do novo Código de Processo Civil. Da decisão que desconsidera a personalidade jurídica, essa do incidente, obviamente vai caber agravo de instrumento, porque afinal de contas isso gera uma série de efeitos nocivos para o sócio, ok? Outras mudanças da parte geral. Houve uma remodelação profunda dos modelos de honorários no novo CPC. Essa foi uma grande vitória da advocacia. Eu ouvi que tem um colega advogado da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Ribeirão Preto, e a OAB tem muito a comemorar mesmo com o novo CPC. O novo CPC traz conquistas muito importantes para a advocacia, e eu sempre gosto de falar isso para mostrar para os senhores como que a questão dos honorários foi valorizada no novo CPC. O CPC de 73 tinha a palavra honorários 22 vezes. O novo CPC tem 79 vezes, né? Quase 3 vezes mais a palavra honorários. E entre as modificações que nós temos no tocante aos honorários, a primeira delas é que há um regramento próprio para honorários contra a Fazenda Pública. O 20 parágrafo 4º do CPC atual, 73, é aquele que diz que quando a Fazenda Pública for vencida, os honorários serão fixados equitativamente, né? Vocês não sofrem esse mal, né? Porque como vocês são pessoa jurídica de direito privado, vocês acabam seguindo o regulamento de honorários normal, 10% a 20%. Falei alguma bobagem? Não, né? Então é o seguinte, na Fazenda Pública não é assim. A Fazenda Pública, estrito senso, administração direta, quando ela perde a causa de 2 milhões, o juiz acaba fixando honorários equitativamente. E vinham uns colegas lá, fixava milão. Se fosse 200 mil, dos 2 milhões, o 10% era 200 pau. Né? Então essa que é a questão. E houve uma crítica muito grande, um debate imenso, e o que vem o novo CPC e faz? Ele cria uma tabelona gigante, difícil de ser compreendida. O Delore, eu tenho a grata satisfação de ter escrito os comentários ao novo CPC, o Delore é meu parceiro, nós somos coautores do mesmo livro. E o Delore que ficou com essa bucha de escrever sobre honorários do advogado público. E ele sabe o quão complexa é essa questão. Por quê? Porque assim, ele estabelece a base de cálculo. Então pega uma base de cálculo baixa, até 100 salários. Se a causa for até 100 salários, os honorários são de 10% a 20% sobre 100 salários.
Aí vamos supor que a base de cálculo vai de 100 salários mínimos. Quando eu falo base de cálculo, é o valor da causa, acho que ficou claro, né? O valor da condenação, o valor da causa. De 100 salários mínimos a 200 salários mínimos. Aí muda. Aí, em vez de ser de 10% a 20%, é de 8% a 10%. Aí, de 200 salários mínimos até 1 milhão de salários mínimos. Eu estou dando aleatoriamente, não vou ficar lendo o dispositivo, porque ele diminui mais ainda a alíquota. Aumenta a base de cálculo, diminui a alíquota. Até que chega o teto, que é de 1% a 3% do valor da causa. Isso é muito bom para a advocacia. Excelente. Porque o advogado, literalmente, na fazenda pública, ele vai ter honorários de forma a dignificar a sua função. Só que, proporcionalmente a ser bom para a advocacia, e não tem nada contra com isso, minha mulher é advogada, quanto mais honorários ela ganhar, melhor. As crianças agradecem. O fato é que isso é péssimo para o jurisdicionado. Como para o jurisdicionado? Porque essa regra aplica também quando a fazenda pública ganhar. Vocês entenderam? É chifre trocado, usando um português bem claro. Quando a fazenda pública perde, é isso. Mas quando ela ganha, o regulamento tem que ser igualmente aplicável. Então, na verdade, quando a fazenda pública ganha, também não vai ser honorários fixados com base no 20, parágrafo 4º. E nem 10% a 20% do valor da causa, vai entrar nessa tabelona. Então, o jurisdicionado pode ter que pagar muitos honorários nessa questão. Senhores, essa é uma grande modificação que teve. Uma outra modificação que teve, a questão de honorários recursais. Como incentivo a evitar a recorribilidade, o legislador estabeleceu que também haverá honorários em sede recursal. Salvo o melhor juiz, a previsão disso está no 85, parágrafo 11. O parágrafo 11 do CPC é o que fala disso. O que ele quer dizer é o seguinte, você tem que aumentar as desvantagens da derrota. E com aumentar as desvantagens da derrota, você faz com que a pessoa não recorra quando ela não tenha efetiva possibilidade de ganhar, né? Então, o juiz fixou honorários em primeiro grau de 10%. Se a parte apela e perde, a lei fala que o tribunal aumentará o percentual de honorários, porque afinal de contas o advogado tem que trabalhar mais. Sei lá, aumenta para 13%. Se a parte vai para recurso especial, perde de novo, inclusive a Caixa, mais 3%, vai para 16%. E vamos supor que a parte vai até o STF, perdeu de novo, vai no teto, vai 20%. Esse dispositivo é o que a gente chama de sanção premial. Sanção premial é castigo bom, se é que isso é possível. Eu sempre digo que a primeira menção que eu tenho de sanção premial na minha vida, embora eu não soubesse esse nome, é quando minha mãe me levava no dentista quando eu era moleque. Minha mãe me levava no dentista e falava assim, depois nós vamos tomar um sorvete. E eu acreditando que era uma coisa maravilhosa, mas na verdade era um castigo bom. O sorvete era para desinflamar e eu, na verdade, sentia que eu estava fazendo um bom negócio. A ideia é exatamente essa, que passe na cabeça do jurisdicionado que, não recorrer é um bom negócio. Porque pelo menos o prejuízo eu já sei qual que é. A partir de agora eu não sei qual que é o prejuízo se eu recorrer, porque eu posso perder e ter que pagar menos. Existe uma crítica que é feita a essa questão dos honorários recursais, e eu gostaria de passá-la para os senhores, é que alguns dizem o seguinte, quando você colocou o teto até 20%, porque a lei diz que os honorários recursais não podem exceder o 20%, você praticamente inviabiliza que o STJ e o STF majorem os honorários. Porque o que vai acontecer? O juiz de primeiro grau vai meter lá 10%, 15%, vai para o tribunal põe 20%. Se o tribunal já pôr 20%, pode ir para o STJ e para o STF que não vai mudar nada, ele não pode levar além do 20%, né? Então, talvez, a título sugestivo, eu sei que isso é uma coisa que se fala para juízes, não para advogados públicos, mas o ideal seria que os juízes, no segundo grau, nunca fossem ao teto. Exatamente para deixar um espaço para fazer com que a parte não tenha interesse em levar a questão para o STF e para o STJ. E isso, essa questão dos honorários recursais, me parece que vai impactar profundamente a atividade de vocês, advogados públicos. Porque vocês vão ter que refletir doravante se vale a pena ficar levando a coisa adiante. Porque você está o quê? Aumentando as desvantagens da derrota conforme os recursos forem acontecendo, ok? E finalmente, aí é alegria geral, né, para todos, eu não sei como é que é o regulamento próprio da Caixa Federal, mas vai-se expressamente estabelecer os honorários do advogado público, foi também uma vitória muito grande da advocacia pública, eu conheço pessoas que apostaram caixas de cerveja que a Dilma vetaria, porque a União, a arrecadação da verba honorária da União, principalmente da Advocacia Geral da União, é uma verba considerável e que acaba sendo repassada integralmente para os cofres da União, né? Então não havia interesse em dividir o bolo de novo. Mas passou. Os honorários do advogado público passou, os advogados públicos perceberão honorários, diz a lei, só que diz que é nos termos da lei. Quer dizer, foi um acordão, né? Vai ter, mas vamos regulamentar isso depois. A depender da regulamentação, insisto eu,
vai ser um negoção um concurso para advogado público nesse país, né? Dependendo do ente, dependendo da arrecadação, 1000 vezes melhor do que ser juiz, promotor, defensor, que não tem esse tipo de coisa. Mas é óbvio que na hora da regulamentação que a briga vai ser boa. E aí tem um papel importante das associações, né? Tanto da advocacia pública, da Caixa ou de outras advocacias públicas, porque essa batalha vai ser uma batalha dura de ser travada para definir quais serão os critérios, né? Para poder definir quanto que cada advogado vai receber. Uma outra discussão, peraí que eu estou apertando algum botão que não está funcionando aqui. Me ajuda aí? Vai no manual? Boa. Deixa eu só... Aí, agora foi. Obrigado. Outra é a inserção de previsão de novas figuras que não tinham previsão no CPC. O novo CPC disciplina a questão da advocacia pública. A advocacia pública não tinha um capítulo próprio no novo CPC, né? Doravante nós teremos no 182 e no 184 um capítulo só da advocacia pública. É um capítulo bem chinfrim, diga-se de passagem, tá? Não fala muita coisa, não. O que ele fala lá? Ele fala que o prazo da Fazenda Pública vai ser em dobro para tudo. Acabou a história de prazo em quádruplo para contestar, mas o prazo em dobro da Fazenda Pública, no modo geral, vai ficar. O que mais que ele fala? Ele fala que as intimações, essa é uma conquista legal, tá? Que as intimações da Fazenda Pública, elas serão feitas mediante meio eletrônico no processo digital. Esse é fácil porque não precisa de processo, né? O processo é digital, só acessar. Mas ele diz que quando for processo físico, a intimação da Fazenda Pública vai ser mediante carga ou vista dos autos. Quer dizer, acaba aquela história de mandar a cartinha e o procurador público ter que vir no processo, nos autos, fazer carga. Na verdade, a intimação é a carga. E isso, no âmbito da advocacia pública, principalmente da advocacia pública estadual, é uma grande conquista. Os procuradores do Estado sempre reclamaram disso, porque os advogados da União têm essa prerrogativa na lei orgânica deles. Então, eles também vão ter esse benefício. Tem previsão da Defensoria Pública, acho que é importante destacar, a Defensoria Pública ela vem crescendo absurdamente e ela recebeu, não só na Constituição Federal, por conta de uma recente emenda constitucional, como também por conta do novo CPC, um tratamento muito parecido com o da Advocacia Pública. Ela também vai ter prazo em dobro de um modo geral para falar nos autos. E nós temos a previsão da figura de um novo auxiliar da Justiça, que é o conciliador e mediador. Meus caros, o novo CPC aposta com todas as forças na conciliação e mediação. Ele diz, inclusive, que a audiência inaugural de todo o processo do rito comum vai ser uma audiência de conciliação. Eu vou deixar para falar um pouco mais para frente sobre isso, que eu chego lá, mas eu quero que os senhores saibam o seguinte: o Estado, o juiz, terá que ter mediadores e conciliadores em seu corpo. E esses mediadores e conciliadores podem ser, alternativa A, funcionários públicos. Eu posso ter concurso para mediador e conciliador. O tribunal que vai decidir. Alternativa B, pode ser particular que passa por um curso de mediação e se cadastra no tribunal, seja um tribunal federal, tribunal de justiça, primeira instância, segunda instância. Esses profissionais serão remunerados, conforme uma tabela do Conselho Nacional de Justiça. Ninguém sabe quem vai pagar a remuneração dele, mas que ele vai ter que receber, ele vai ter que receber, até para poder ter incentivo à prática autocompositiva. E existe uma terceira opção, que infelizmente é que eu acredito que vai acontecer, porque o código dá as 3 opções. Pode ser funcionário público, pode ser concurso, pode ser cadastrado e pode ser a caráter, como é que fala? Voluntário, né? Sem recebimento de valor. 85% dos tribunais, pelo menos no primeiro momento, vão acabar adotando essa técnica, por causa de uma questão de recessão. A gente está vivendo uma recessão no país. Né? Não tem dinheiro nem para contratar funcionário, imagina para contratar mediador, conciliador, as dificuldades que nós temos para isso, né? Então essa é um outro grupo de alterações. Ainda na parte geral, o que é interessante destacar para os senhores, que temos 3 novidades impactantes. Uma primeira delas, acho que já é de sabença geral, que os prazos no novo CPC só contam em dias úteis. O 219 acabou, deu para o advogado fim de semana. Eu sempre brinco com a minha mulher que tem desespero na publicação de terça-feira, né? Na verdade é de quarta, publicação de quarta, porque quinta, sexta, sábado, domingo, segunda acaba o prazo. Sábado e domingo ela tem que trabalhar de vez em quando. E a ideia é essa mesmo, o advogado não tem fim de semana. Vem o novo CPC e fala que a contagem de prazo é em dias úteis. Isso vai dar um monte de problema prático para a gente definir quais prazos são em dias úteis e quais não são. Por quê? Porque, por exemplo, a lei fala que a audiência de conciliação tem que ser designada em até 30 dias do ato. Dias úteis ou dias corridos? Você entendeu? Que dias úteis são para tudo ou para nada. Então, quer dizer, teria que ser 30 dias úteis também para designar a audiência de conciliação. O juiz tem o prazo de 30 dias para sentenciar o processo.
tem que ser úteis também, porque se é útil para lá, tem que ser útil para cá. Percebeu? Agora, tem prazos que não são prazos processuais, são prazos de direito material. Por exemplo, o prazo da rescisória continua 2 anos. Aqui não é 2 anos em dias úteis, porque o prazo é de direito material. Esse prazo não é direito processual. Consequentemente, o prazo vai continuar no padrão que ele é hoje, ok? E tem mais um detalhe, hein? Me permita fazer isso, falar isso. Você sabe, eu comentei com vocês no começo da minha exposição que 50% das varas no Brasil é vara cumulativa, né? Inclusive com crime, inclusive com processo criminal. No processo penal vai continuar dia corrido, porque o CPP tem regra de dia corrido. Isso é uma bagunça. Imagina também no âmbito dos subtribunais superiores. O STJ, por exemplo, trabalha com ambas as matérias. Vai ter turma do STJ contando em dia útil e turma contando em dia corrido. Enfim, vai ser uma baguncinha. Uma outra questão, até a gente acostumar, vai ser uma bagunça, é que vai ter férias, né? O Código determina a suspensão dos prazos no 220, estabelecendo que do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro não correm os prazos nos tribunais, não pode ter audiência, não pode ter publicação, não pode ter nada. Na verdade, isso aqui é tentar consertar um baita tiro no pé que a OAB deu quando ela tentou e conseguiu plantar na Constituição Federal de 1988 o fim do recesso judiciário. Quando eles falaram que o judiciário ia ter atividades ininterruptas, o que descobriram depois? Que se o advogado não para, o advogado não dorme. Né? E aí, agora, eles estão tentando dar um jeito de corrigir. E tem que corrigir mesmo, porque não é justo. Vem o novo CPC e diz que de 20 de dezembro a 20 de janeiro não acontece nada na justiça. Mas a justiça trabalha. É o momento para pôr a casa em ordem, para tirar o atraso, para cumprir os processos que estão... Vai sempre servir para essa finalidade. Talvez o problema seja com a questão de tribunais menores em que os juízes não são obrigados a tirar férias em janeiro e dezembro. Por quê? Porque você pensa no Tribunal de Segundo Grau, por exemplo, do Acre. Tem 7 desembargadores, 9 desembargadores. Se os indivíduos não tirarem férias em janeiro e dezembro, o que acontece é que nesses dias não pode realizar a sessão. Depois, no resto do ano, você não consegue prêmio da quórum. Né? Só que você também não pode, ao mesmo tempo, impor que o cara tire férias, a não ser que mude a LOMAN, só no período de recesso. Talvez na LOMAN venha uma dessa, que os juízes são obrigados a tirar férias no período de recesso. Aqui eu tenho só uma dúvida, porque ele fala que a Defensoria Pública tem que trabalhar também no período de recesso. A advocacia privada não, mas a Defensoria Pública tem. A Defensoria Pública até eu acho que tem que fazer, tem o que fazer, tem que atender público, né? Ministério Público também tem que trabalhar no período de recesso. E eu também acho que o MP tem o que fazer. Quer dizer, tem que atender público. Agora, na advocacia pública, procuradorias, de um modo geral, você sabe que eu tenho muita dúvida de quais serão as atividades, porque fala que eles têm que trabalhar também. E quem é do contencioso, não vai ter muito o que fazer. Agora, quem é de consultivo, áreas administrativas, aí tem serviço. Mas o contencioso, de um modo geral, não sei como é que vai ser, não. Vai ser uma semana, vai ser um mesinho bem light para poder trabalhar, né? E esse aqui é interessante porque o Código de Processo Civil determina, naquele mundaréu de artigo ali, 246, 250, 1050, 1051, que 30 dias a partir da vigência do novo Código de Processo Civil, nós teremos a necessidade de que todos os órgãos públicos, inclusive Caixa Econômica Federal, se cadastrem perante os tribunais que atuam no Brasil inteiro para serem... Ele não fala que é processo eletrônico, hein? Então isso aqui vai valer para o físico também. Ser citada por meios eletrônicos, citada e intimada. Haverá, portanto, uma necessidade de cadastramento de todos os órgãos públicos e privados, menos as microempresas e as empresas de pequeno porte. Elas terão que fazer esse cadastramento e, doravante, as citações e intimações vão todas acontecer por meio de e-mail. Eu acho fantástico. Acho maravilhoso, esse negócio de diário oficial já deu o que tinha que dar, e a intimação eletrônica, que já é algo, a citação eletrônica comum no processo digital, vem também para o processo físico. Eu não posso deixar de aplaudir essa reforma, embora eu saiba que isso pode causar alguns problemas operacionais. Que mais? Temos 2 novidades no novo CPC. Eu, pessoalmente, se for falar desses temas, eu vou ficar até amanhã falando. São 2 temas da minha absoluta predileção, que é a questão da flexibilização procedimental. Meus caros, eu tenho uma ideia muito clara, eu acho que vocês vão concordar comigo, que o processo que tem que se adequar ao conflito, e não o conflito ao processo. Porque a ideia é de que o remédio se adapte à doença, né? E não a doença ao remédio. Delora, não sei se ele já me ouviu contar essa história, eu sou de Franca, né? Desde menino, moro lá desde os 9 anos de idade. E eu tinha um tio aqui em Ribeirão Preto, que ele acreditava piamente na cura pelo limão. Mas tudo mesmo. Então eu lembro de uma cena pitoresca que teve na minha família, que ele uma vez pegou meu irmão, puxou meu irmão que estava com conjuntivite e deu 2 pingadas de limão no olho do moleque, né?
Nele doeu, em mim doeu tanto quanto, porque eu ficava imaginando aquele... E ele acreditava mesmo que, por exemplo, a pessoa tinha câncer de próstata, tomava uma água com um limão quando acordava de manhã que sarava. A pessoa tinha furúnculo, pingava 2 gotas de limão na ferida. E você não pode admitir que o remédio, que a doença que se vire para adaptar no remédio, é o processo, o procedimento que se adapta à doença. E o novo CPC acredita nisso. O novo CPC permite, numa regra nova, lá no 139, inciso 6º, que o juiz possa adaptar o procedimento às particularidades do caso, ampliando o prazo e invertendo a ordem de produção de provas. Imagine que foi ajuizada contra a Caixa Econômica Federal uma ação civil pública que começa com 37 volumes. Você foi citado para contestar hoje em 15 dias. Então é evidente que a lei de ação civil pública não foi feita para um caso de 32 volumes. Ela foi feita para um caso padrão de 1, 2 volumes. Então o que o código quer? Quer que o juiz tenha poder de falar, nesse caso o prazo vai ser de 90, o prazo vai ser de 120, porque a ideia é potencializar o contraditório e adaptar o procedimento às particularidades da causa. Tem que tomar muito cuidado, eu sei, para que cada juiz não faça virar um código de processo civil na sua vara. Mas o fato é que eu vou falar para vocês a experiência de Portugal. Vocês acham que em Portugal tem autorização para flexibilização procedimental há muito tempo, né? Há muito tempo. Até em maior extensão do que no Brasil. Porque no Brasil só admite para ampliar prazo e para inverter a ordem de produção de provas. Mas Portugal tem poder no juiz mexer no procedimento inteiro. E lá os juízes mal usam. Por que mal usam? Todo respeito. Porque flexibilizar dá trabalho. É muito mais fácil você tocar um procedimento sem ter que fundamentar o porquê que você mexe no rito, porque isso já está na lei. Eu não tenho ônus argumentativo. Quando eu faço a flexibilização, eu preciso impor o ônus argumentativo. E isso dá trabalho. Então, por isso que isso aqui vai ser para casos muito pontuais. Agora, a grande novidade, que é quase que revolucionária para alguns, é a questão da flexibilização pelas partes, aquilo que tem sido alcunhado no novo CPC de negócio jurídico processual atípico. O 190 do novo CPC estabelece que as partes poderão, desde que maiores e capazes, e que o direito admita autocomposição, portanto essas são as condicionantes, partes maiores e capazes, e desde que o direito admita autocomposição, as partes poderão não só alterar o rito, como poderão convencionar sobre seus poderes, faculdades, ônus e deveres processuais. Isso é literalmente revolucionário, se você interpretar com o potencial que isso tem, porque você vai mitigar o publicismo e acabar com aquela ideia de que a relação jurídica processual é só do Estado e é controlada pela lei. Porque as partes poderão, doravante, através de convenções processuais, mudar o rito e mudar o processo. Você vai falar, nossa, mas vai ter isso? Sim, em tese é possível. Eu poderia, e você como advogado público poderia fazer isso perfeitamente, não há impedimento nenhum para isso, porque os direitos que vocês atuam admitem autocomposição, né? Não se tratam de direitos indisponíveis, por assim dizer. Você pode perfeitamente chegar para o advogado da outra parte e falar, ô doutor, está apertado o serviço lá? Tô apertado sim, doutor. Então, doutor, nós dois perdemos aqui, né? Foi sentença de parcial, sucumbência? Foi sim, doutor. Então, vamos fazer um acordo aqui para a nossa apelação ser de 90 dias? Vamos, tá bom, sim, pronto, 90 dias de apelação. Convenção das partes. Não impacta nos poderes, deveres, ônus do juiz. Consequentemente, essa convenção processual é perfeitamente possível. Como seria perfeitamente possível também que as partes convencionassem que o processo não vai ter recurso. No nosso caso é tiro único. Vamos fazer uma convenção de que é só julgamento em primeira instância. Você está de acordo? Estou de acordo. Parte capaz? Parte capaz. Objeto disponível, autocompositivo? Sim. Então acabou. Vamos fazer esse acordo e está resolvido o problema. A grande dificuldade do negócio jurídico processual é exatamente saber os limites, né? É saber em que medida, até quando as partes podem negociar. Eu tenho inúmeras teses sobre essa questão, porque eu acredito que as partes podem negociar sobre tudo que é delas. Mas elas não podem negociar em absolutamente nada que afete os deveres, poderes e faculdades do Estado juiz. Então, por exemplo, eu entendo que as partes não podem fazer acordo para o juiz não ter poderes instrutórios. Porque você poderia pensar num acordo que eu digo assim, no meu caso o juiz não produz prova de ofício. Eu até concordo que isso poderia ser bom para algumas delas. Mas o fato é que aí elas não estão negociando sobre o que é delas. Elas estão negociando sobre o que é do Estado, né? Como não pode, por exemplo, porque senão seria a farra do boi, né? A gente pegar e admitir que as partes convencionem que ninguém pagará custas do processo. Né? Seria ótimo, todo mundo convencionaria. O meu processo seria de graça. Então está convencionado, juiz, acolhe. É óbvio, elas estão negociando sobre algo que não é delas. Então a grande discussão do 190 é saber exatamente os limites e até que ponto as partes podem convencionar.
E finalmente, da parte geral, meus caros, eu tenho só mais uma e aí a gente muda para o livro 2. É a questão da remodelação das disciplinas ou da disciplina das tutelas sumárias. Há alguns instantes eu disse para vocês que no novo CPC não tem mais o livro das cautelares, o que causa alguma perplexidade, porque isso leva à conclusão apressada de alguns de que, em virtude disso, acabou as cautelares no Brasil. Não acabou nada. Cautelar continua existindo direitinho. A diferença é que agora nós temos um capítulo do novo CPC que fala de tutela provisória. Nós temos uma tutela que chama tutela provisória, e a tutela provisória pode ser ou letra A ou letra B. Ela pode ser tutela provisória de urgência ou tutela provisória de evidência. A tutela provisória de urgência é aquela fundada no periculum in mora. Você precisa da tutela imediatamente sob pena de perecimento do direito. A tutela provisória de urgência, que é a letra A, é dividida em tutela antecipada e tutela cautelar. E não mudou nada do que a gente está acostumado. A tutela antecipada é satisfativa, a tutela cautelar é conservativa. Você percebeu que é só uma questão de nomenclatura? Tutela provisória de urgência pode ser satisfativa antecipada, pode ser conservativa cautelar. Né? E você vai falar assim, mas não tem mais arresto, sequestro, busca e apreensão? Não tem mais. Na verdade, tudo é tutela inominada agora. O legislador botou tudo no poder geral de cautela do juiz. E acabaram-se aquelas medidas cautelares, como arresto, sequestro, busca e apreensão, que mais que a gente tinha lá que usava? Produção antecipada de provas, posse em nome do nascituro. Tudo isso vai ser dado, mas vai ser dado com base no poder geral de cautela do juiz. Então essa é a primeira questão. Agora, existem certas situações que não há periculum in mora. Não há risco de perecimento do direito. Mas o direito é tão evidente, a possibilidade da defesa do réu ser séria é tão pequena, que o nosso legislador vai autorizar que o juiz conceda imediatamente a tutela. Para ser franco para você, a tutela da evidência, que é a letra B, tutela provisória de evidência, ela nada mais é do que uma tutela antecipada, mas sem o periculum in mora, quando não há risco. Então, por exemplo, Supremo Tribunal Federal tem uma súmula dizendo que o autor tem direito. O autor entra com a ação, a possibilidade do réu contestar seriamente e convencer o Estado de que o Estado está errado, havendo uma súmula do STF, é mínima. Então já se autoriza o juiz, independentemente do autor precisar, que já dê a tutela antecipada naquele momento. Então o diferencial é que, ao lado da tutela provisória de urgência, eu tenho a tutela provisória de evidência. E essa evidência tem a ver com a seriedade da pretensão e a não seriedade da suposta resposta do réu. E por isso que é uma grande novidade do novo CPC a tutela de evidência. A tutela de evidência já existia, tá? Só não tinha esse nome. Quer ver como que já existia a tutela de evidência? Meus amigos, busque a apreensão de bem dado em alienação fiduciária, coisa mais comum em banco no universo. Você tem lá financiamento bancário, o cara comprou alienação fiduciária, você vai entrar com busca e apreensão para pegar o carro, beleza? Tranquilo? Ótimo. O que você prova para o juiz te dar a liminar de busca e apreensão? Inadimplemento, que é a mora do indivíduo, e o que mais? Mais nada. Não prova mais nada. Você prova o contrato. E por acaso, ninguém vai tentar me convencer que o banco precisa muito do carro, porque senão ele vai quebrar. Quer dizer, periculum in mora não existe. Porque isso é hipótese de tutela de evidência. É que a gente nunca percebe com esse nome. É porque o direito é tão provável a favor do banco, e a possibilidade de defesa do réu que não pagou a prestação em dia é tão pequena, que a lei já autoriza o juiz a dar a tutela imediatamente. O que eu estou fazendo é ampliar a possibilidade de tutela de evidência, que tem hoje, por exemplo, na busca e apreensão, para um sem número de hipóteses que estão no 311 do novo CPC. E essa é a grande novidade do Código. Agora, se tem uma coisa que ficou horroroso no novo CPC, existem poucos consensos sobre o novo CPC. Um que existe é que a pior parte do novo CPC é essa do 304. É um capítulo que fala da estabilização da tutela antecipada. E isso está dando um monte de problema prático, a ponto de eu pessoalmente acho que tem que revogar o 304 urgente, antes de entrar em vigor o novo CPC, porque depois a gente faz uma nova lei e enfia a estabilização da tutela antecipada de novo no projeto. Quero explicar para vocês o que é a estabilização da tutela antecipada. Imagina a seguinte situação, eu entro com uma ação contra a Fazenda Pública, tá? Eu entro com uma ação contra a Fazenda Pública. E ao entrar contra a Fazenda Pública, vamos pegar o exemplo mais comum que existe hoje de ação contra a Fazenda Pública, é a ação dessas de medicamentos. Essa que a pessoa pede, um determinado medicamento, né? Entrei. O juiz bate o olho e vê que eu estou com risco de vida, risco de morte, na verdade, não de vida, né?
Risco de vida, tomara que nós tenhamos sempre. Risco de morte, e ele dá a tutela antecipada para eu receber o medicamento imediatamente. É uma hipótese de tutela provisória de urgência antecipada. Deu. O que o código quer? Às vezes, essa tutela antecipada já é satisfativa para mim, eu não preciso de mais nada, eu não preciso de uma sentença. O que eu queria era o medicamento, né? Não me interessa a sentença. O que eu queria eu já tenho, que é o medicamento. E para a Fazenda também não interessa, porque ela já cansou de perder essa questão. Ela sabe que ela vai contestar e vai perder. Então o que o sistema queria? O sistema queria que, uma vez dada a tutela antecipada, se a Fazenda não reagisse àquela decisão, que a tutela antecipada se estabilizasse. Vocês entenderam a ideia? Que não houvesse a necessidade de uma sentença final para confirmar a tutela antecipada. Porque se o autor está satisfeito com a tutela provisória e a Fazenda está satisfeita também, acaba ali mesmo, né? Mata o processo ali. Facilita, acelera, diminui a ônus que o judiciário tem de tocar um processo até o final. Agora, se você tem uma decisão sumária, você poderia a qualquer momento, dentro de um prazo de 2 anos, que é o prazo que a lei estabeleceu, rever. Porque a Fazenda poderia chegar daqui a 1 ano à conclusão de que aquele medicamento é muito caro e que não funciona para o meu problema de saúde. Então, para ela não ter que ficar pagando o medicamento todo mês, o que ela poderia fazer? Ela poderia entrar com uma ação nota. É uma ação, só inverte o polo, em que ela tentaria rever ou anular aquela decisão provisória, aquela tutela antecipada. Quer dizer, você inverteria o ônus, né? É óbvio que o autor também poderia querer que desse uma decisão definitiva, mas em 90% dos casos seria a Fazenda. Qual que é o grande problema dessa questão da tutela provisória? Dessa estabilização da tutela antecipada, perdão. O legislador fez a bobagem de colocar que a tutela antecipada só não se estabilizará se a Fazenda agravar, se o réu agravar da decisão que concedeu a tutela antecipada. Entenderam? Qual que é o problema? O problema é que, primeiro, ele não usou a expressão quando a Fazenda não concordar, quando o réu não concordar. Porque poderia ser citada a Fazenda, se ela não contestasse, estabilizava. Entenderam a ideia? Não, ela quis que agravasse. E para evitar a estabilização, a gente corre o risco de entupir os tribunais com agravos para evitar a estabilização. E a ideia não é exatamente limpar os tribunais para que eles julguem a apelação? Eu estou fazendo com que a tutela provisória tenha agravo de absolutamente tudo. E pior que isso, o nosso sistema prevê a existência de uma tal de tutela antecipada antecedente. Eu faço uma petiçãozinha inicial meia boca, resumida, e peço para o juiz dar a tutela antecipada agora, e eu adito depois para transformar essa tutela antecipada em tutela principal. Tá? O problema é que o prazo para aditamento é 15 dias. E o prazo para o agravo de instrumento também vai ser de 15 dias no novo CPC. Como é que eu vou escolher entre a estabilização, que depende do réu não agravar, e o aditamento, se o prazo dos dois é igual? Então está muito mal feita essa questão da tutela antecipada e da tutela estabilizada. Isso é uma coisa que eu recomendo vivamente que os senhores, antes da vigência do novo CPC, estudem, porque vocês merecem fazer um curso só para estudar a tutela provisória. Tá? Tem sido dados cursos de tutela provisória assim, de 12 horas. Só para ter ideia o tanto de problema prático que a gente tem nessa questão. Meus caros, eu acabei o livro 1, que é o livro mais importante do novo CPC, que é o livro sobre a parte geral. E dou início ao bate-papo sobre o livro 2. A primeira ideia do livro 2, que é o livro do processo de conhecimento, é que não vai ter mais procedimento sumário. O procedimento sumário acaba porque ele é substituído por um procedimento comum. Aliás, o ordinário acaba também. O procedimento doravante vai ser comum ou especial. Ou é rito especial, possessória, consignação e pagamento, prestação de contas, qual mais que tem lá? Embargo de terceiro, monitória, ou é rito comum. E isso não deixa de ser uma novidade. Você vai falar assim, poxa, e os sumários que estão andando? O novo CPC estabelece que os sumários já ajuizados continuam seguindo o rito sumário, mas não haverá propositura de novas ações pelo rito sumário. Isso pega leis especiais? Pega procedimento especial. Consequentemente, se você tem algum procedimento especial que manda tocar no sumário, significa que vai tocar no ordinário não, no comum doravante. Uma outra alteração que teve, e na verdade essa alteração é uma alteração pró forma, porque ela autoriza que o juiz julgue improcedente a ação liminarmente. A pessoa entra com a ação, bate no juiz, ele indefere a inicial, não sem julgamento do mérito, mas com mérito. Ele indefere a inicial e fala, amigo, você perdeu.
Hoje já se faz isso. Eu não sei se na experiência prática de vocês têm visto os juízes aplicarem o 285A, né? Aquele que fala que quando já houver causas repetitivas, o juiz poderá na mesma... Não tem mais o 285A, porque o novo CPC não confia na decisão do juiz de primeiro grau. Quer dizer, o juiz não pode pensar com a cabeça dele essa questão, mas ele pode pensar com a cabeça dos tribunais superiores. E o que o dispositivo está dizendo é o seguinte: juiz, você pode julgar liminarmente improcedente o pedido? Quando? Não quando você já tiver decidido assim, mas quando já houver decisão do STF dizendo que é improcedente, em súmula, em recurso repetitivo, decisão em assunção de competência, em incidente de resolução de demandas repetitivas, em súmula de Tribunal de Justiça em matéria local. Eu gosto muito dessa ideia de julgamento liminar de improcedência, porque você evita o trabalho de todo mundo, evita o trabalho do advogado réu, que vai ganhar de todo modo, e aqui se trabalha também com o quê? Com a ideia de contraditório útil, que eu tinha falado há pouco. Por que eu não cito o réu nesse processo? Porque citado ou não, ele vai ganhar. Então para que eu vou ouvi-lo? Casa com aquele raciocínio que eu fiz do 10. Mas a maior polêmica que eu tenho sobre esse julgamento de improcedência liminar do pedido não é propriamente a questão do 322, é o casamento dele com 10. Porque tem vários autores que sustentam, e eu acho que essa é a posição que vai acabar prevalecendo, que quando a parte entra com uma ação, e a ação é contra a súmula do STF, contra a súmula do STJ, ou contra um julgamento em recurso repetitivo, e o juiz verifique que é caso de improcedência liminar, com a cabeça que a gente tem hoje, o que o juiz faria? Julga improcedente. Só que com base no 10, lembra? Ele não pode se pronunciar sem previamente ouvir a parte prejudicada. Ele teria que dar o despacho do gato subir no telhado. Parte, considerando que o que você está me pedindo é contra o precedente tal do STJ, diga. E aí a parte viria para tentar demover o juiz de que aquele precedente não se aplica ao caso. E aí, se ela não conseguisse, era improcedente, tá? Então, essa é uma questão palpitante que nós temos sobre o novo CPC. Que mais? Nós temos todo o processo que não corre pelo rito comum com uma audiência de conciliação e mediação pseudo-obrigatória. Por que eu falo que é pseudo-obrigatória? Porque só de acordo com o 334, parágrafo 4º, ela não ocorrerá em duas situações. Ela não ocorrerá a audiência de conciliação, que é a audiência inaugural do processo. O processo não vai começar com o réu sendo citado para contestar. No rito comum ele vai ser citado para comparecer a uma audiência de mediação ou conciliação a ser feita por aqueles mediadores e conciliadores que eu falei há pouco. Só não haverá essa audiência de conciliação e mediação em duas hipóteses. Primeira, quando o direito não for sujeito à autocomposição, tipo negatória de paternidade. Não adianta chamar, porque ainda que o réu diga que não é pai, vai ter que fazer DNA. E segunda, é onde dá a briga. A lei diz que não haverá audiência de conciliação e mediação quando ambos os litigantes falarem que não quer. O autor na inicial e o réu na contestação. Muitos apontam que isso foi um erro crasso do novo CPC. Porque ele vai levar à ditadura de quem quer o acordo, mas não quer participar da audiência, mas não quer o acordo. Por quê? Porque ele não diz que ambos devem não querer audiência. Então eu entrei com a ação e na petição inicial eu falo assim: juiz, eu estou ajuizando uma ação contra a Caixa Econômica Federal, você vê que eu só coloco vocês de réu, né? Percebeu? Né? Posso pôr de autor uma vez, vai. Então vai, a Caixa Econômica Federal entrou com a ação. Ela entrou com a ação e a Caixa Econômica Federal já falou na inicial: eu não quero acordo nesse caso, já tentei extrajudicialmente, não tem por que ter uma nova audiência. E é óbvio que muitas vezes vocês vão pensar isso até na questão da representação, de ter advogado público para fazer essa audiência. De repente você está num lugar que não tem tanta gente, você não vai ter gente para ficar fazendo essas audiências. Então você coloca que não tem interesse na audiência de conciliação. O réu, que já te enrolou milhares de meses, porque você tentou de tudo quanto é jeito antes de entrar com a ação, ele não precisa falar o que quer. É pior. Porque ele vai ser, se o processo vai para o setor de mediação, o setor de mediação vai designar uma audiência, você marca a audiência. E aí você cita o réu para fazer o quê? Para comparecer na audiência de conciliação e mediação. O réu, se ele não quiser, ele vai atravessar uma petição, até 10 dias antes da audiência, dizendo: não quero. E aí faz o quê? Olha que serviço meio perdido. Volta, desmarca a audiência, e a partir do momento que ele peticiona, ele tem 15 dias para contestar. Vocês viram que é meio esquisito o que eles estão fazendo? Mas eu fico imaginando a seguinte situação. E tem um detalhe, né? Ele vai peticionar até 10 dias antes da audiência, não é isso? Você imagina o tanto de audiência que vai ser realizada sem ter sido juntada
essa petição, que ele desistiu 10 dias antes, no processo eletrônico até entendo que é rapidinho, mas no físico isso é um problema. Problemaço. Até porque são 10 dias úteis antes da audiência. Você tem que seguir a regra para os dois lados. De todo modo, que eu estou imaginando a seguinte situação, o cara não quer acordo com você, mas ele quer ganhar um tempo a mais, ele já ganhou tanto tempo. O que ele vai fazer? Ele não vai falar nada. Ele tem que aparecer. Ele tem que aparecer porque senão ele toma uma multa. A lei fala que quem não comparecer à audiência toma uma multa de 2% do valor da causa dirigida para o Estado. Quer dizer, ele vai. Mas qual que é o lance? Essa audiência vai demorar, ele vai chegar no dia da audiência, e lembra que você já falou que não quer, mas ele não manifestou, ele não precisa dizer que quer, basta ele falar nada. Chegou no dia da audiência, ele olha para sua cara e fala assim, não tem interesse no acordo, não. Pessoal, de boa, eu acho que se a juizada não levar isso a sério, vai ser o caos. Então eu acho que esse comportamento é um comportamento de litigante de má-fé. Se você vai no ato para não apresentar nenhuma proposta de audiência, com a outra parte já dizendo que não tem interesse, eu acho que esse litigante é ímprobo. E eu acho que nós precisamos seriamente pensar em acentuar o caráter de punir esse comportamento. De todo modo, é apenas uma reflexão. Existem autores que, com todo respeito, lendo o novo CPC da maneira que eles querem e não da maneira que ele é, eu adoraria ler o novo CPC como eu acho que ele deveria ser. Só que assim, a gente tem um compromisso acadêmico. Eu não posso fazer... O novo CPC teria tanta coisa diferente se eu pudesse ler ele com meus olhos, mas alguns autores dizem, não, esse ambas as partes é uma de cada vez. Não é, ambas as partes não é isso. Né? Quando eu digo assim, se ambas as partes não quiserem, significa ambas, para mim, é as duas, não é? Alguns leem assim, ó. Não, é ambas assim, é cada um na sua vez. Então, se o autor falar não, já é não. Não teria que marcar audiência. Se o réu falar não, já dispensa a audiência, ainda que o autor queira. Me parece que não é isso que está escrito no novo CPC, até por uma evolução interpretativa histórica da lei. Na lei, antigamente, constava que se uma das partes não quiser. Na versão final, ficou se ambas as partes não quiserem. O que mostra que a intenção do legislador foi mesmo obrigar, ou quase incutir nas partes o dever de participar de uma audiência de conciliação. Ninguém é obrigado a fazer acordo, mas participar da audiência de conciliação, eu acho que sim. Que mais? Novidade do novo CPC, reconvenção na própria contestação. Você não tem necessidade mais de uma peça autônoma protocolada simultaneamente. E o novo CPC traz mais uma novidade na reconvenção, que é a possibilidade de, na própria reconvenção, você ajuizar a ação contra terceiro. Então, vamos supor, ele entra com a ação contra mim. Eu contesto e apresento uma reconvenção contra vocês dois. Eu trago para o processo uma parte que até então não era parte. E isso não deixa de ser uma novidade no novo CPC, mas tirando essa questão de ser na própria contestação, mudou praticamente nada. Isso aqui é uma outra novidade, a gente já tem isso na prática, mas não chama disso, que é a questão de julgamento antecipado parcial do mérito. Vai acabar aquele dogma que o juiz no processo só dá uma sentença. O juiz vai poder dar tantas sentenças quanto forem os pedidos. Vamos supor que eu entro com uma ação de rescisão de contrato acumulada com reintegração de posse, perdas e danos. Tudo bem? Rescisão, reintegração, perdas e danos. O réu contesta e diz, rescisão tá ok, hein? Concordo, não paguei mesmo. Reintegração de posse, o cara apresenta uma defesa furada. Tipo, mas se me tirar daqui eu vou ficar sem casa, como é que vai fazer? E perdas e danos ele fala, não, perdas e danos não teve por causa disso. Quer dizer, eu tenho 3 pedidos. Um confessado, outro contestados não seriamente e um terceiro que tem contestação. O que o novo CPC autoriza a fazer é ao juiz dar, no saneador, julgamento definitivo dos 2 pedidos iniciais. Ele faz um julgamento antecipado parcial do mérito e dá uma sentença. É óbvio que a lei não vai chamar isso de sentença, mas isso é uma sentença. Isso faz coisa julgada, cabe rescisória. A lei não fala sentença porque não dá para ter apelação com o processo tendo que correr ainda para o pedido final, para o pedido de perdas e danos. Então, na verdade, é agravo. Então vai chamar de decisão interlocutória, mas isso aqui é uma decisão interlocutória de mérito. Nova categoria que a gente vai ter que começar a acostumar. Já existe. Decisão interlocutória de mérito. É uma decisão intermediária que julga o mérito do processo. Vai caber apelação. Mas essa decisão dada rescinde o contrato, reintegra na posse e toca o processo só no tocante às perdas e danos. Essa é uma das novidades do novo Código de Processo Civil. Semana passada teve aqui falando conosco na Semana Jurídica aqui da USP de Ribeirão, que eu tive a grata satisfação de ser o coordenador, o ministro Sidney Benetti, do STJ. Né? E o Sidney Benetti falou expressamente, ele falou assim, a gente tem que recomendar para os juízes não julgarem antecipado parcial de mérito, porque isso aí multiplica recurso.
Se você começa a decidir picotadamente, você vai ampliar o número de recursos nos tribunais. E o que ela faz algum sentido se você parar para pensar. Vamos lá? O que mais que eu tenho no processo de conhecimento? Produção de provas como direito autônomo. Produção de provas como direito autônomo. E nessa questão da produção de provas como direito autônomo, que tem previsão no artigo 381, eu tenho uma grande novidade. Como é que funciona a produção antecipada de provas hoje? Tem que ter periculum in mora, né? Tem que ter uma testemunha morrendo, uma casa caindo, tem que ter algum elemento que me imponha a necessidade de se realizar a prova imediatamente, sob pena de não realizando a prova imediatamente, ela perecer e depois eu não ter como exercer a pretensão principal. Meus caros, o que o novo CPC faz é tirar o periculum in mora como requisito da produção antecipada de provas. Eu até continuo podendo entrar com a produção antecipada de provas quando há risco de perecimento do bem, há risco de perecimento da testemunha que precisa ser periciada ou ouvida, ok? Só que tem uma novidade, que é uma novidade que eu posso pedir a produção antecipada de provas, mesmo na hipótese em que não haja urgência e que o meu único objetivo seja o de colher elementos ou, alternativa A, para verificar se eu vou ou não vou ajuizar a ação, e a alternativa B, para verificar se eu terei ou não terei a autocomposição. Deixa eu deixar isso mais claro através de um exemplo. Vamos supor que um veículo da Caixa Econômica Federal se envolveu num acidente de trânsito. Então, a Caixa Econômica Federal é acionada, pedido contra ela, ela vai ser acionada, vai ser pedido contra ela uma indenização por danos materiais por conta do acidente. Estou supondo um caso aqui. Você é o advogado do caso e você consulta todo o departamento jurídico e o departamento jurídico fala assim, olha, até tudo indica que a gente é errado aqui, né? Só que eu não posso pagar de plano mesmo vendo que eu estou errado, porque eu não tenho um elemento documental de que eu estou errado. Eu precisava de uma coisa mais concreta, porque o que tem aqui é a versão de um constante do BO. Então o que acontece? Hoje, você infelizmente viraria para a parte e falaria assim, ajuização, ganha de mim que eu te pago. Eu não vou nem resistir muito, mas você tem que ganhar, até para eu justificar perante órgãos financeiros, econômicos, do porquê que eu estou pagando o dano. O que o novo CPC propõe é o seguinte, é você dar 2 tapinhas no ombro dessa pessoa que é a vítima e falar, amigo, entra com uma produção antecipada de provas. Não tem nenhuma testemunha morrendo. Quero deixar isso muito claro. Não tem nenhuma testemunha morrendo. Mas essa produção antecipada de provas agora no novo CPC, ela pode ser realizada independentemente de perículo. E perante o juiz eu colho o depoimento de 3 pessoas que viram o motorista da Caixa dirigindo na contramão, bêbado de marcha ré, passando no sinal vermelho. Não tem dúvida nenhuma que foi o cara culpado. Aí você vai virar o quê? Eu não vou deixar esse cara entrar com a ação. Eu vou pagá-lo, faço um acordo até vantajoso para a Caixa, parcela esse negócio, vamos pagar esse cara, e aí se alguém algum dia vier encher as paciências, você tem comprovação documental de como a coisa efetivamente aconteceu. Entenderam o que eu quis dizer? Essa é uma das grandes novidades do novo CPC, e que eu gosto demais dessa questão da produção antecipada de provas como direito autônomo, independentemente de periculum in mora. Outra novidade é a questão de distribuição do ônus da prova. O CPC atual trabalha com o modelo da distribuição estática do ônus da prova. A gente sabe que o autor prova o fato modificativo, o réu prova o fato, o autor prova o fato constitutivo, né? O réu prova o fato modificativo, impeditivo e o extintivo do direito do autor. Fato é que a gente sabe que existem certas situações que essa distribuição estática do ônus da prova, ela é péssima. Porque às vezes o réu tem melhores condições de provar o fato constitutivo e o autor tem melhores condições de provar o impeditivo, modificativo e extintivo. É o caso que determina isso. Então o que o novo CPC faz? Sem mudar o critério estático. É bom fazer esse destaque, que tem muita gente falando que o novo CPC adota o modelo do ônus dinâmico da prova. Dinâmico nada. Continua tendo a mesma regrinha. Autor prova o constitutivo, réu prova o modificativo, impeditivo e extintivo. Não mudou nada. Só que tem o parágrafo 1º desse artigo 373 que fala, casuisticamente, na audiência de saneamento, no saneador, o juiz poderá, não é inverter. Inverter significa falar, autor prova o extintivo, réu prova o constitutivo. Não. Juiz, você pode distribuir o ônus da prova de modo diverso do estabelecido no caput. Quer dizer, continua tendo o ônus estático, mas com a possibilidade do juiz mudar quem prova o quê, fundamentadamente. Isso não deixa de ser uma novidade absolutamente interessante. Aqui,
talvez resida o dispositivo que a magistratura tem mais medo, mas definitivamente não é motivo para ter medo. Porque o 489, parágrafo 1º, é um dos dispositivos mais interessantes do novo CPC, porque ele estabelece que os juízes não podem mais dar aquelas decisões lacônicas. Quer dizer, o juiz não pode mais proferir decisões não fundamentadas. É muito difícil dizer o que é uma decisão fundamentada. É absolutamente difícil dizer. O grande problema é que, como eu não consigo dizer o que é uma decisão fundamentada, o código teve que adotar uma estratégia diferente para falar o que é uma decisão fundamentada. E ele optou por dizer que é nula a decisão não fundamentada, como as proferidas das seguintes maneiras. Então ele acabou, a contrário senso, dizendo que é fundamentada, ao afirmar o que não é fundamentada. E todo mundo sabe que não é uma decisão não fundamentada. E o 489, parágrafo 1º, é riquíssimo nesse sentido. O 489, parágrafo 1º, por exemplo, ele estabelece que não é fundamentada uma decisão que simplesmente faz paráfrase de texto normativo. O famoso caso que diz assim, defira a tutela antecipada nos termos do artigo 273 do CPC. Peraí, em que medida estão presentes os requisitos do 273? Como que o fato casa aqui com a norma para poder... Eu não sei qual é a experiência de vocês. Eu trabalho com Justiça Federal porque, como eu disse para vocês, eu julgo previdenciário e eu vejo o TRF3 julgando muito, né? Pelo menos em matéria previdenciária. Mas no TJ de São Paulo eu não tenho problema nenhum de falar isso e muito menos problema de estar gravando. Eu garanto para vocês que mais de 50% das decisões do TJ de São Paulo em liminar de agravo não são fundamentadas. Liminar de agravo no TJ de São Paulo, infelizmente, é assim, ó. Presente os requisitos, defiro. Quer dizer, aquela chapa cabe em 80 mil processos, diferentes um do outro. E é o que o novo CPC quer evitar. Ele quer que o cara diga por que estão presentes ou por que estão ausentes os requisitos. Então, o 489, parágrafo 1º, é muito rico, riquíssimo. Mas o que mais chama atenção e que deu o maior medo na magistratura é o inciso, vou confirmar aqui porque eu não sei decor, mas eu acho que é o inciso 5º. É o inciso 5º do 489, parágrafo 1º. Porque o 489, parágrafo 1º, lá no inciso... Errei, é o 4º, tá? No 4º, ele diz que não é fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador. O que ele, na verdade, está querendo dizer é o seguinte, é acabar com aquela jurisprudência que diz que o juiz não é obrigado a enfrentar todos os argumentos, sendo bastante aqueles suficientes para o seu convencimento. Todo mundo já entrou com embargo de declaração aqui e recebeu de volta uma chapinha dessa, não? Dizendo que o juiz não é obrigado, que aquilo já é o suficiente. O que o novo CPC quer acabar é exatamente com isso. O que ele está dizendo é, juiz, você é obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, não podendo simplesmente escolher os que você quer enfrentar ou não. E isso causa pânico nos juízes. Porque e a gente tem que entender o lado do juiz também. Com o volume que você tem, se você tiver que fundamentar exaustivamente todos os argumentos legados pelas partes, ia ser a produtividade hoje... Gente, eu sou juiz de vara estadual. Se eu não der 10 sentenças por dia, minha vara trava. Na federal, esse número vai para 40. Tudo bem que o federal ele tem 3, 4 assessores que estão fazendo sentença lá. Eu tenho 1. Mas o fato é que a vara trava. Se tiver que deduzir analiticamente todas as decisões dessa maneira, você rebenta o judiciário. Mas tem uma pequena válvula de escape nesse dispositivo e preparem-se, porque vai ser nela que os juízes vão sair. Tá? Se você ler o dispositivo com atenção, e quem está com o CPC pode acompanhar comigo, ele fala que o juiz é obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, capazes de, em tese, infirmar as conclusões adotadas pelo órgão julgador. Quando ele fala capazes de, em tese, é para evitar que o juiz tenha que enfrentar tudo. Ele vai apenas ter que apreciar aqueles que, potencialmente, seriam capazes de mudar a decisão. É óbvio que vai ter um monte de embargos de declaração para discutir. Esse era potencialmente, esse não era potencialmente. Mas eu acredito que nada de tão grave vai mudar por conta da redação do dispositivo, ok? Então essa é uma das novidades, mais uma do novo CPC. Tenho coisa julgada sobre questão prejudicial, já combinei com o Luiz Delori, ele é um dos temas que ele mais gosta e ele vai falar no segmento aqui pra gente, né? E questão dos procedimentos especiais, e eu prometo que esse é o último tópico que eu abordo e depois o senhor faz o resto do serviço com a execução, recursos, combinado assim? Nas procedimentos especiais, o novo CPC ele acaba com o livro dos procedimentos especiais, mas traz para o livro do processo de conhecimento a questão dos procedimentos especiais. É interessante porque o que mudou?
de procedimento especial, vou ser franco para você, foi uma das partes que menos mudou no novo CPC. O que eu tenho de novo? O que eu tenho de novo é o seguinte. 1. Cai fora, deixa de existir. Ação de depósito, porque convenhamos, depois que o Supremo decidiu que a prisão do depositário infiel não existe, não tem por que ter ação de depósito, que a única vantagem era essa. Que mais cai fora? Cai fora o procedimento especial de anulação de títulos ao portador. Salvo melhor juízo, desde o plano Collor, já não pode ter mais títulos ao portador no Brasil. É só os antigos que persistiram, né? Então qual a lógica de eu ter anulação de títulos ao portador se não existe mais títulos ao portador? Então cai fora esse cara. Que mais que cai fora, que cai fora aqui dos procedimentos especiais? Cai fora dos procedimentos especiais alguns procedimentos que nem eram procedimentos especiais porque não tinha muita utilidade rito especial. Tipo, anunciação de obra nova, lembra disso? Aquela de parar a obra do vizinho que está em andamento. Aquele é procedimento comum, ordinário, agora vai ser comum, né? Cabe tutela antecipada, você para a obra imediatamente. Então cai fora esses caras. Quem entra? Quem entra no lugar deles? Entra ações de direito de família, vocês atuam um pouco. A grande diferença é que você tem uma audiência inaugural de conciliação, mas não muda muita coisa. Quem mais que entra aqui? Esse é muito bom. Muito bem feito esse capítulo do Código. Entrou um procedimento especial de dissolução parcial de sociedade. No CPC revogado, do 73, no atual, a gente usa o rito ainda do CPC de 39, vejam bem. O CPC de 39 que disciplina essa questão. Veio o novo CPC e disciplina modernamente essa questão. É muito legal, ele fala de como calcular a apuração de haveres, como fazer a saída do sócio da sociedade. É muito interessante esse capítulo. Então entra ações de família, entra essa dissolução de sociedade e entra a oposição, que eu já falei, né, que virou procedimento especial. Grosso modo, o que entra e o que sai é isso. Agora, eu quero fazer uma nota para encerrar minha fala com vocês, porque meu horário já está super estourado. Se tem um procedimento especial que foi ressuscitado no novo CPC, e preparem-se, senhores advogados de banco. Vocês vão trabalhar com eles demais, principalmente porque vocês são credores, e esse é processo para credor, é a monitória. A monitória hoje é um lixo. A monitória não adianta nada. Não sei qual é a percepção que vocês têm da monitória. Eu brinco sempre, a monitória é a pior coisa para o advogado, porque ele entra e se o réu paga, você fica sem honorários. Quer dizer, a cobrança e a monitória, mesma coisa. Por quê? Porque no Brasil, como 80% dos mandados monitórios são embargados, acaba virando ação de cobrança, rito comum. E pior, né? Você ganha a monitória, o cara apresenta um embargo super furado, você ganha a monitória, aí ele apela. A apelação tem que efeito nesse caso? Suspensivo e devolutivo. Quer dizer, não adianta nada, porque você vai ficar ainda esperando o julgamento do tribunal. O novo CPC, sem querer, na minha opinião, é sem querer. Eu tive a oportunidade de escrever um texto sobre isso. Eu tenho com o Delore, com o Zumar Duarte, que é um advogado de Santa Catarina, com o André Roque, que é um advogado do Rio de Janeiro, e o Marcelo Pacheco, que é um advogado do Espírito Santo. A gente tem uma coluna toda segunda-feira num site, igual esses Conjur, migalhas, chama Jota, né? E no Jota a gente tem uma coluna que a gente tenta tratar de vários temas do novo CPC. E eu escrevi com o Zumar esse texto, e nós tentamos que foi sem querer. Mas eles esqueceram de mudar o 701 do novo CPC. E no 701 do novo CPC, ele fala que a decisão, a monitório, os embargos ao mandado monitório, a defesa, os embargos ao mandado monitório, suspendem a eficácia do mandado até a decisão em primeiro grau. Traduzindo para o português, a monitória não tem mais efeito suspensivo, a apelação dela. Sem querer, porque a apelação vai ter efeito suspensivo no novo CPC. Mas na monitória ficou aí, incrustada aí no meio. Então, em matéria de bancário, em matéria de credor, a monitória volta a ser um bom negócio. Porque você entra, pelo menos você sabe que a partir do primeiro grau, você já pode executar. Eu sei que você vai virar para mim e falar assim, Gajardoni, mas aí é execução provisória, né? Eu não gosto de fazer execução provisória, porque tem responsabilidade objetiva. Gente, mas não é assim que você tem que pensar. Hoje o indivíduo apela porque tem um efeito suspensivo. Quer dizer, ele ganha tempo porque ele não tem nenhum risco da execução provisória. Só o fato de potencialmente ele saber que em tese ele tem que pagar no andamento da apelação, isso faz com que ele desista do intento de apelar. E eu tenho um dado estatístico para te provar isso. A gente teve a mudança da lei de locação em 91, a lei 8.245 de 91, e o Tribunal de Alçada Civil, acho que era o primeiro TAC de São Paulo, o segundo TAC, eu sempre tenho confusão, mas é um dos dois TACs de São Paulo, era entupido de apelação de despejo.
Por quê? Porque o cara era despejado, apelava, tinha efeito suspensivo. Ele ficava mais 2 anos no imóvel, até julgar a apelação. O que aconteceu? Veio a lei em 91, tirou o efeito suspensivo da apelação. Acabou a apelação em despejo. São raríssimas as apelações em despejo. Porque o indivíduo sabe que vai ter que sair, independentemente de recurso. E essa é uma das grandes novidades. Bem, eu fiz metade do serviço e eu espero que tenha sido bom. Álvaro, obrigado.